Queridos e amados irmãos, irmãs, professores e alunos espalhados pelo Brasil e o mundo, com muita alegria nós adentramos aonde você está agora com certeza e fé que Deus irá falar profundamente. Sejam bem-vindos a mais uma Betel Dominical Adultos. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos vamos estudar a revista do segundo trimestre de 2024, cujo tema nós estamos abordando ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida de comunhão, bem-sucedida com Deus. Nosso querido comentarista é o pastor e bispo das Assembleias de Deus, Bispo Abner de Cássio Ferreira, presidente da Convenção Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, bem como presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus de Madureira, segundo vice-presidente da nossa Convenção Geral, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, membro da Academia Evangélica de Letras no Brasil, autor de inúmeras obras e essas obras literárias, tanto na área de teologia, cristianismo, direitos e outras mais. Eu gostaria de lembrá-los, diante desta poderosa ferramenta que é o YouTube, a internet, que o nosso vídeo Foco na Lição sempre está disponível, sendo publicado todas as segundas-feiras em nosso canal no YouTube. Acesse a Editora Betel para melhor fazer uso. Sabemos que a gente, por falta de tempo, provocada pela correria do dia a dia, nós separamos também aos professores um plano de aula que foi pensado, revisado, para trazer diante as dificuldades corriqueiras nossas, esta poderosa ferramenta para ajudar. Vamos lá, vamos para a lição de número 4, onde abordaremos o tema que será muito bem ministrado no dia 28 de abril de 2024, portanto, neste domingo. O tema é ordenanças quanto à contribuição financeira. Usaremos como texto base ou texto áureo, cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Na verdade aplicada, nós leremos que dizimar e ofertar são ações norteadas, não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Os objetivos dessa lição é explicar que a base bíblica para os dízimos e as ofertas, ela existe dentro da palavra de Deus. Mostrar a importância dos dízimos e das ofertas, falar sobre os cuidados com o orçamento familiar, o orçamento pessoal e assim por diante. Os textos de referência que nós faremos uso, você pode ler com mais cautela e calma em casa, Malaquias 3, 10 ao 11, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Antes de adentrarmos a revista, eu gostaria de orar por você que nos assiste, que nos ouve, que comenta conosco, que compartilha, que nos segue. Nós já estamos a 200 pessoas para completarmos 100 mil inscritos. E com muita alegria, eu gostaria que você pudesse multiplicar as visualizações e também recomendar que os membros da igreja possam, assim, também serem inscritos neste canal. Ajude a Editora Betel sempre a propagar o ensino cristocêntrico da Palavra de Deus através de Cristo Jesus, que nos ensina a verdade e a vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez por este privilégio, pautados pelo motivo de oração de hoje, para que haja um sentimento e uma devoção, não só no prestar através do nosso culto racional, através da nossa oferta, Senhor, como trabalho e serviço, mas que haja, Senhor, também um compromisso, uma solidariedade, aquilo, Senhor, que é pertinente à vossa obra. Que haja um despertar, o interesse em manter, que haja mantimento na casa de Deus,
e que esse mantimento seja composto, bem arrojado, para servir a casa de Deus, a obra de Deus e o Evangelho sendo anunciado por todo o mundo. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a nossa lição, lendo a introdução junto a vocês, eu quero aqui mandar um abraço especial aos meus irmãos que estão interagindo sempre pelo YouTube através do canal Editora Betel. Comentando aqui, meus irmãos, glória a Deus, aqui é Edson Lima, Deus te abençoe, Rosida Moraes, também Ronilson Paz, irmão Aide Alencar, Deus te abençoe, Raideira Alencar, também a Valéria, Deus abençoe Valéria Tavares da Silva, Maria das Silva Alves, também outras pessoas, Ronildo Paz, Luiz Marcos, Nilva Graças, também muitas pessoas, Carvalho, Deus te abençoe, Helenilta, Demoacir, José Ferraz, Vaneide Costa, Isaías Pereira, Eliseu Matias, entre outras pessoas mais, se formos falar, a Ângela Santos, Valcilene. Gente, muito obrigado. Talvez na próxima aula eu vou pedir para que, de forma muito sucinta, a gente pudesse colocar na tela esses diversos nomes de pessoas que estão compartilhando, e a gente aqui, com muita alegria, agradece a sua participação. Elisamar, Aurélio Santos, um abraço especial a todos vocês. Eu quero aqui também prestar a minha gratidão aos irmãos lá de Volta Redonda. Eu tive a oportunidade de cumprimentar uma irmã que era de, acho que Vassouras, ou daquela região. Um grande abraço a essa irmã que muito simpaticamente, em nossa igreja-mãe, em visita, nos procurou e disse quanto é importante a escola bíblica dominical e as aulas também aqui ministradas pela Editora Betel. Um grande abraço a todo o povo de Deus, nação Madureira. Queridos irmãos, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas. Os recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco através de uma palavra denominada mordomia, gratidão, senhorio de Deus, fidelidade, adoração e responsabilidade, entre outras. Porque quando falamos desses atributos cedidos por Deus, a capacidade de Deus nos dá oferta e dízimo para que possamos administrar, entregar e devolver a Ele, são atributos que pertencem ao Senhor. Gênesis capítulo 14, versículo de número 19, Salmos de número 24, versículo de número 1, Romanos de número 11, versículo de 36. Eu lembro aqui a vocês, tive o privilégio de estar em Israel e nós apresentamos ali algumas ferramentas e programas que vai estar constando aqui também acerca do nosso programa Betel em Israel. E lá nós podemos aprender que o judeu ou a nação judia, eles não têm como atributo na sua língua, o hebraico, a questão do verbo ter, possuir. Que nós comumente dizemos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Eles não possuem o verbo ter, porque entende que tudo pertence a Deus. Logo, tudo pertencendo a Deus, nada pertence a nós. Então, não temos. E eu fiz uma pergunta, querida Carla Damasceno, que nos franqueou os seus momentos preciosos, e ela disse, pastor, não tem verbo ter, porque tudo é de Deus. Logo, tudo sendo de Deus, nós temos aqui absolutamente nada. E eu perguntei, Carla, então como é que eles se dirigem a essa questão? Por eu precisar, existe. Então, ao invés de utilizarem o verbo ter, eles dizem, existe
algo para mim, existe uma casa preparada para mim, existe um carro para mim, existe uma casa para mim, existe um trabalho para mim, porque se vem de Deus, se provém de Deus, existe para mim. Deus está pronto a trazer à existência aquilo que não existe. Portanto, declarar que vai existir também existe por aquilo que o atributo de Deus, sendo possuidor de tudo, pode nos franquear também. Então aqui foi uma aula muito importante que nós recebemos e logo nós também temos nesta aula o atributo de existir a condição de sermos ofertantes e dizimistas na casa de Deus. Aproveitar isso é o que trará sobre as nossas vidas as bênçãos, como também negligenciando as maldições. Vamos tratar o tópico 1 e eu convido com muita alegria nosso primeiro amigo aqui, pastor Marcos Santana, companheiro de longas datas, também secretário adjunto ali na nossa Igreja Catedral das Assembleias de Deus de Madureira. Pastor, é com o senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Estaremos estudando sobre dizimar e ofertar. Lembrando que, por serem ações que expressam a nossa adoração a Deus, que expressam a nossa gratidão, que tem a ver com a consciência do senhorio de Deus sobre todas as coisas, são, por causa disso, essas ações, elas não devem ser norteadas, dirigidas na nossa vida por emoções, inclinações humanas, ideia de troca ou de barganha, recursos materiais, mas devem ser norteadas pelos princípios bíblicos. Irmãos, é nítido que nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o desenvolvimento do plano de Deus na Terra envolve o aspecto material e financeiro. Considerando isso, é possível nós afirmarmos que as práticas de dizimar e ofertar fazem parte da resposta humana à providência de Deus, a resposta humana ao cuidado divino e, consequentemente, expressam a gratidão do alcançado pela graça de Deus, a responsabilidade, a adoração, a confiança e também o comprometimento com a obra de Deus. Deus é o dono de tudo. O membro do corpo de Cristo, ele precisa ter sempre em mente esta verdade. 2 textos bíblicos nos auxiliam para termos bem claro em nossa mente esta verdade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 16. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Palavras de Davi. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Palavras do apóstolo Paulo. Deus é o dono de tudo. Tópico 1. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nós vamos destacar a título de contribuição nesse tópico, a partir do exposto nos respectivos subtópicos, esses aspectos. Primeiro, origem. Segundo, o que nos move. E terceiro, Jesus e as questões que envolvem o dinheiro. Origem. Gênesis, capítulo 14, versículo 20, é considerada ali a primeira referência bíblica ao dízimo. Irmãos,
não há informação bíblica sobre com quem Abraão aprendeu a dar o dízimo. Mas é evidente que é possível nós identificarmos em um texto anterior a Gênesis 14 a raiz da doutrina do dízimo. É Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4. É quando nós vemos ali Caim e Abel ofertando ao Senhor o produto do trabalho deles. Encontramos também registros históricos sobre a prática do dízimo desde eras bem remotas. Um artigo que nós encontramos num livro chamado Treinamento na Mordomia cita um comentário atribuído a um sábio, onde ele disse o seguinte: exemplos há na história de algumas nações que não ofereciam sacrifícios, mas não há nos anais de todos os tempos nenhuma que não pagasse os dízimos. Portanto, irmãos, as práticas do dízimo e das ofertas não foram criadas pela lei de Moisés e nem pela igreja. Subtópico 1.2, o que nos move? O texto desse subtópico, ele menciona a doutrina da prosperidade. Até os que praticam o dízimo e as ofertas, movidos pelo excessivo desejo de consumo e acúmulos de bens materiais, precisam serem esclarecidos sobre os princípios bíblicos, porque há nitidamente um equívoco quando a pessoa pratica estas ações movidas por estes aspectos. Nós não podemos negar a realidade de bênçãos materiais na vida de muitos. Isso não podemos negar. Isso é bíblico. Porém, não podemos negar o que a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 10, diz: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Versículo 11: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos. Versículo 13: se tiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentarem a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração. Então, se é possível que bênçãos em abundância referente a recursos materiais e financeiros venham para a vida de uma pessoa, mas também é inegável que a Bíblia mostra a necessidade de se louvar ao Senhor em todo o tempo, não se esquecer da obediência aos mandamentos do Senhor e ser humilde na presença do Senhor. Bênçãos materiais não devem ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, eu compartilho com os irmãos de novo esta questão: o que nos move? E aí, para responder, eu sugiro que nós reforcemos os princípios bíblicos já anteriormente citados. O que nos move no dízimo e nas ofertas? Adoração, gratidão, espontaneidade, mordomia, fidelidade e comprometimento com o desenvolvimento da obra de Deus. 1.3, Jesus e as questões que envolvem o dinheiro e os bens materiais. Esse subtópico, nós podemos enfatizar sobre Jesus Cristo e o dízimo e as ofertas. Irmãos, 3 parábolas nós encontramos em Lucas que abordam questões relacionadas ao dinheiro e aos bens materiais. Eu extraí esses 2 pensamentos de um comentário sobre essas parábolas acerca do dinheiro. A vida não deve girar em torno de nós mesmos, mas estar voltada
para Deus e para os seus propósitos. E o uso dos bens devem ser feitos de maneira sábia e norteado pelos valores do reino de Deus. O texto desse subtópico, ele cita duas referências bíblicas. É Mateus 23, 23, em relação a dízimo, e Lucas 21, de 1 a 4, em relação às ofertas. Interessante, porque Jesus, ele não nega o valor do dízimo em Mateus 23, 23. Ele apenas denunciou que a prática do dízimo não pode ser um ato isolado. A prática do dízimo, ela precisa ser parte de um viver íntegro, conforme a vontade de Deus. Dizimar não isenta a pessoa de observar preceitos morais. Vide Amós, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Deus denuncia por intermédio de Amós. Aquele povo praticava o dízimo, mas não se convertiam. O texto de Lucas, em relação às ofertas, reforça aquilo que nós já encontramos nas parábolas. Ou seja, Jesus não está indiferente às questões financeiras. Marcos, capítulo 12, versículo 41, Jesus está assentado defronte da arca do tesouro e ele observa a maneira como as pessoas elas estavam ofertando. Jesus enfatiza a oferta sacrificial. Eis aqui em Lucas, tanto Lucas como em Marcos, um verdadeiro exemplo de comprometimento, adoração, mordomia, senhorio de Deus e confiança em Deus como seu provedor, no ato daquela mulher viúva e pobre. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos despertando para estarmos vivenciando os princípios bíblicos também na administração e no uso dos recursos financeiros e materiais que Deus permitiu que chegasse até nós, para a edificação da igreja, para o bem da obra do Senhor, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado pela sua participação e nos ensinou que dízimo é uma questão de fé e de consciência cristã, bem como tudo pertence a Deus e somos apenas mordomo. Deus te abençoe, o senhor entende bem desse assunto porque publicou uma obra em especial falando sobre também a palavra da mordomia. Deus te abençoe. Querido pastor William Barros, ao meu lado esquerdo, falando sobre dízimos e ofertas, uma rica semeadura. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, estão conosco aqui para mais esta aula Betel. O pastor Marcos Santana já trouxe para nós no tópico 1 a parte mais teológica com relação a dízimos e ofertas. O nosso tópico 2 diz dízimos e ofertas, uma rica semeadura. Trata o assunto do ponto de vista mais prático do exercício diário da vida cristã com relação a esta importante doutrina. É interessante que eu me recordo aqui de um fato que ilustra bem a introdução do nosso assunto. Eu estive uma ocasião na casa de um casal, era um casal de empresários, clientes, obreiros, e jantando com eles a convite, no final começamos a conversar um pouco e ele então tirou um cheque, isso tem alguns anos, deve ter uns 8 anos isso, um cheque de um valor aproximadamente, como se fosse agora, em torno de 30 mil reais. E disse para mim, pastor William, eu quero entregar isso. Eu então perguntei para ele, eu olhei o valor, era um valor alto, e eu perguntei para ele, esse dinheiro que você está me entregando é uma oferta? Ele disse para mim, não, é meu dízimo. Eu ando insatisfeito um pouco na minha igreja, e eu decidi todo mês pegar o meu dízimo e entregar a pessoas que eu sinto no coração. E eu falei na hora, irmão, você congrega, você é membro da igreja, você é obreiro nessa igreja? Ele falou, sim, eu sou. Eu falei, sinto muito. Nesse caso, eu não posso aceitar o seu dízimo.
Ele falou, ele olhou para a esposa com os olhos arregalados e disse para mim, olha, mas até hoje ninguém nunca reclamou. Inclusive, a última pessoa que eu entreguei chorou, falou que era de Deus. Eu falei, irmão, se você entregar 30 mil reais no final de um culto ou num jantar a qualquer irmão, provavelmente ele vai se emocionar e vai dizer que é de Deus. Eu pergunto para quem está assistindo essa aula, quem aqui não diria que é de Deus receber 30 mil reais? É só você avaliar. Qualquer um aqui vai dizer, olha, é de Deus, vai me ajudar com um monte de problemas. É ou não é verdade? Eu disse, irmão, mas eu não posso aceitar. Se fosse uma oferta, eu aceitaria. Mas eu não sou seu pastor, e o irmão tem pastor, o irmão tem igreja, é lá que o irmão deve dizimar. Ele falou, pastor, esse é o certo? Eu falei, esse é o certo. E eu disse mais, você poderia estar me entregando agora R$1 ou 1 milhão, eu não aceitaria o seu dízimo. Porque Deus não me constituiu como sacerdote sobre a sua vida. Eu não sou a pessoa com autoridade para fazer isso. Irmãos, dentro dessa ideia, eu quero só lembrar aqui o seguinte. Por que a igreja onde você congrega é o local exato, o local próprio, o local legítimo para entregar o seu dízimo? Você não tem autoridade para legislar sobre o seu dízimo. Você não tem autoridade para determinar sobre o seu dízimo. O dízimo não é seu. Você está devolvendo a Deus, não lhe pertence. Olha que interessante. Quando a gente olha para o tempo da lei, o povo deveria levar o seu dízimo ao templo, porque lá, conforme aparece em Números 18, versículos 21 ao 31, ele era utilizado para o sustento dos levitas. Eu vou repetir o texto, o Alex vai colocar para vocês aí. Números 18, versículos 21 ao 31. Ele também era utilizado para sustento da casa de Deus. Deuteronômios 12, versículos 5 ao 18. E, finalmente, eles eram utilizados também para o socorro dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Aparece isso em Deuteronômios capítulo 26, versículos 12 e 13. Agora, quando a gente olha para a igreja, na Bíblia, a aplicação do dinheiro é parecida, é idêntica. A Bíblia vai mostrar, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 1 e 10, usando o Antigo Testamento, usando a regra, a doutrina do Antigo Testamento sobre dízimos e ofertas no templo. Paulo vai utilizar isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 1 ao 10, para ensinar que a igreja deve sentir-se honrada em manter os pastores, aqueles que dão a vida pelo rebanho, o sustento dos pastores. A Bíblia também vai falar em Gálatas capítulo 2, versículo 10, e 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 ao 5, sobre o uso da igreja do dinheiro para socorrer os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Ou seja, a mesma coisa. Só não aparece nesse primeiro momento sobre a questão do templo, porque lembrem, a igreja funcionava de forma clandestina, ela era perseguida de forma religiosa e de forma governamental. Ser crente era sinônimo de ser morto, torturado e morto por causa do evangelho. Então, por isso, inicialmente a igreja não tinha templos, devido à perseguição. Mas, certamente, o uso do dinheiro alcança também sustentar a casa de Deus. Então, irmãos, só estou trazendo isso aqui, esse paralelo, só para vocês perceberem que, na verdade, entregar o seu dízimo na igreja não há problema nenhum e é o local certo. Não há poder em suas mãos para determinar sobre o uso do seu dízimo. O grande problema do dízimo é que muitos esbarram num problema simples, a palavra mandamento. Transformam a palavra mandamento como se fosse algo de jugo, ditatorial, quando na verdade o jugo de Jesus é leve e suave. Pessoas mesquinhas, pessoas miseráveis, pessoas avarentas têm grande dificuldade com o dízimo. Mas quem tem encontro verdadeiro com Jesus, como aconteceu com Zaqueu, sem Jesus tocar em dinheiro, estão prontas para dizer, Senhor, eu abro mão até da metade dos meus bens. Por quê? Jesus diz, salvação hoje entrou nessa casa. Então você nunca vai ver uma pessoa que realmente encontrou Jesus tendo problemas com relação a isso. Geralmente esse é um problema para os avarentos. Agora, se você quiser saber mais sobre esse assunto, depois entre nas nossas redes sociais. Semana que vem eu estarei lançando um novo livro. O título é Dízimo na Igreja, Certo ou Errado? Onde eu trato especificamente, de forma detalhada e profunda, sobre esse assunto e provo o caráter do dízimo
como mandamento para a igreja no Novo Testamento. Vejam, meus irmãos, tendo dito isso aqui, tópico 2.1 vai mostrar para nós o seguinte: adorando a Deus com os nossos recursos. O crente precisa entender que tudo que nós recebemos de Deus deve primeiramente glorificar a Deus. O dízimo e as ofertas são uma forma de reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossa vida, sobre nossas finanças, sobre tudo que temos e possuímos. Sabe, o dízimo não é um fardo, ofertar não é um peso. Ao contrário, brota de um coração grato, do coração do crente que ama a Jesus. Nós vamos aprender isso e ver isso explicitamente, didaticamente ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Irmãos, o bispo Abner vai dizer o seguinte aqui no tópico 2.1, um pouco mais embaixo do início, ele vai dizer o seguinte: Deus diz através do profeta Malaquias que será repreendido o devorador, gafanhoto, virá com abastança e fartura, terá celeiros abundantes. Ou seja, há promessas de Deus para aquele que é fiel. Os nossos recursos devem ser encarados como oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade e a nossa liberalidade. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele diz: fazei prova de mim. Ou seja, você é fiel e depois Ele socorre o crente fiel. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Eu passei na pandemia uma das situações mais difíceis que eu já vivi em toda a minha vida. Irmãos, eu sou um pastor itinerante. Eu já passei 9 anos pastoreando, mas hoje minha vida tem sido, nos últimos anos, viajando pelo Brasil e pelo mundo, ministrando conferências, seminários, congressos de jovens, de irmãs, etc. Quando começou a pandemia, eu tinha uma agenda lotada. Eu tinha agenda nos Estados Unidos, eu ia pregar na América pela primeira vez, minha agenda lotada, tudo certinho. De repente, minha esposa grávida da nossa segunda filha, com 8 meses de gestação. Só para vocês terem uma ideia, em 10 dias começou o lockdown e toda a minha agenda foi cancelada. Todos os meus compromissos, passagens aéreas, eventos fora do Rio de Janeiro, tudo cancelado, viagem para os Estados Unidos, tudo cancelado. Em 10 dias eu não tinha mais agenda. O plano de saúde, o hospital onde minha esposa ia ter neném, cancelou o parto, dizendo que a prioridade seria a Covid. Eu me vi numa situação que eu não tinha mais local para minha esposa ter neném, faltando 3 semanas para o parto dela. Eu fiquei 15 dias dentro de casa, irmão. Eu tive que lutar para não entrar em depressão. E eu tinha que ser forte para manter minha família bem. Naquele momento, eu atendi como psicólogo uma senhora, pensionista, ganha pouquinho. Ela me pagou R$40, ela teve uma crise de pânico. Eu peguei R$4 e coloquei no envelope. Me dirigi à minha igreja. E quando eu cheguei lá, eu entreguei o envelope. E eu falei para o tesoureiro: ora por mim. E eu cheguei em casa, reuni minha família, virei para minha família e falei: se eu não for fiel agora, eu não tenho moral para subir no púlpito de novo e dizer para as pessoas acreditarem em Deus e no milagre. Se eu não for fiel agora, eu não tenho moral para subir no púlpito de novo. Irmãos, naquele momento que eu entreguei R$4 de dízimo, as portas explodiram, abriram de uma forma sobrenatural, culminando na última porta, que foi aqui na Betel, onde eu estou falando com vocês agora. E isso aqui também foi resultado daquela fidelidade em R$4. Eram os únicos R$40 que eu tinha. E as portas explodiram. Deus mandou o melhor hospital para minha esposa ter neném em 1 semana. Tudo aconteceu. Minha agenda hoje está lotada no Brasil todo, pregando, ministrando seminários. Agosto agora eu vou para os Estados Unidos, vou passar 2 semanas pregando na América. Eu tenho no segundo semestre caravanas para a Turquia, para Israel, tudo acontecendo. Irmãos, faça a prova de Deus. Seja fiel. Guarde uma frase que eu vou dizer para você. A tua fidelidade vai fazer Deus mudar os teus status. Os teus status de vida serão mudados a partir da tua fidelidade. Seja fiel. Honre a Deus.
Encare o dízimo e a oferta como uma oportunidade de mostrar sua fidelidade, sua gratidão, sua liberalidade, seu louvor a Deus, e não um fardo pesado, e não um peso nos seus ombros. Eu oro que Deus possa conceder isso a cada um. O tópico 2.3, eu acabei já tratando ele aqui também. Quem semeia muito, muito ceifará. Que Deus te abençoe e te dê forças, e você possa seguir em frente. E eu me permita liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quem sabe alguém está assistindo essa aula e está passando por uma situação muito difícil financeira, como eu passei. Que a mão de Deus te alcance nesse dia. Eu posso sentir a autoridade do Espírito enquanto eu falo para liberar essa palavra sobre a sua vida. Que a mão de Deus se mova sobre a sua vida e sobre a sua casa agora. Até aqui você correu atrás da bênção e ela foi embora, ela fugiu. Mas se você crê, a partir de hoje, é a bênção que vai perseguir você. Um fluxo de milagre e sobrenatural de Deus atingirão você e a sua casa. Seja fiel, fique firme e o melhor de Deus chegará para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Querido pastor William Barros, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação tão recompensante. O senhor tem uma obra que ainda está no forno, eu já tive acesso, já detive algumas anotações importantes sobre isso, mas que nos diz sobre a importância do dízimo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Uma obra riquíssima que tão logo, se Deus permitir, estará à disposição dos nossos irmãos. Eu ensinei que, diz o nosso querido pastor William Barros, que o local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro. Vamos seguir então falando sobre um tema muito importante e pertinente, que é os cuidados necessários com o orçamento. Queridos irmãos, todos nós precisamos ter um orçamento mensal. É crucial não apenas para a saúde financeira individual, mas também contribuir para uma estabilidade econômica mais ampla. O ato de balancear as receitas, despesas, manter as reservas de emergência, ressoa com o ensino bíblico prudente concernente à administração de recursos, como destacado em Provérbios capítulo 21, versículo de número 20. Tá aqui minha Bíblia linda do culto. Se você desejar adquirir também, terá a oportunidade ímpar de poder adquirir pelos canais de vendas da editora Betel, tão facilmente aqui lido na nossa tela. Provérbios 21, 20 nos diz assim, página de número 794 do Antigo Testamento: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Esta prática promove não só a sustentabilidade pessoal, e sustentabilidade é preservar no presente para garantir no futuro, é uma forma de estabilizar, balancear as circunstâncias, mas também influencia aqui positivamente a economia quando nós reduzimos o endividamento. Também nós estimulamos o crescimento e investimento consciente. E é sobre essa questão que a sociedade atual, viciosa, está precisando de uma chance de fazer alguma coisa prudente e não só depender das nossas do poder estatal, da máquina pública para poder manter, mas Deus deseja algo mais profundo. Por isso, é necessário, como 3.1, a administração de nosso orçamento, e a responsabilidade disto recai sobre nós, é nossa. Essa autonomia financeira implica em uma responsabilidade que se torna significativa. Este é um princípio que é chamado a ação de uma gestão fiscal diligente. Em Lucas, capítulo 14, versículo de número 28, página de número 107 do Novo Testamento, para quem tem a Bíblia do culto, nos diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Esse texto exemplifica
ao discutir a importância de um planejamento cuidadoso, de uma responsabilidade pessoal concernente à administração de nossos recursos, que pode servir tanto de um modelo para a integridade quanto para a responsabilidade, refletindo assim todos os níveis de governança e interações comerciais, pessoais, familiares, sendo necessário sentar, analisar todos os empreendimentos necessários para começar e realizar algo que esteja pronto para ser continuado e, melhor, concluído. Então, Deus quer que nós aprendamos acerca da sua palavra e coloquemos em prática as ações que contribuem para sofrermos mais. Quem não se lembra do texto em Provérbios que nos diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Portanto, ser abençoado depende de você ter uma postura de bênçãos. Não adianta você ter uma promessa que você será abençoado com uma atitude completamente imprudente. É necessário sentar diligentemente encontrando caminhos para a realização inicial e também a fase final de conclusão. Vamos ao 3.2, que nos chamará a atenção à administração dos recursos da Casa do Tesouro, de responsabilidade de quem governa ou de quem a governa. Queridos irmãos, este é um dos assuntos importantes, porque nos diz se os administradores não derem uma destinação justa ou cabível para isso, acaba tendo e implicando em outros problemas. E é por isso que a igreja ela é composta de pastor, é composta de uma responsabilidade com o tesoureiro e também administrativamente e financeiramente ela conduz uma prática que acaba agregando. Por isso que nem todo mundo pode realizar todas as coisas que querem, no tempo que querem, do jeito que querem, em prol da igreja. Num contexto mais amplo, esse tópico aqui toca na governança ética da administração pública dos recursos empreendidos na obra de Deus. Aquilo que foi deitado sobre a obra de Deus deve ser empreendido para a obra de Deus, de forma eficiente, de forma justa, na gestão desses recursos coletivos que são vitais para o bem-estar comum daquela sociedade que pratica o ato de evangelizar, de buscar os perdidos e promover a justiça através da igreja que vocês frequentam. Provérbios capítulo 16, versículo de número 12, Provérbios 16, 12, nós podemos contemplar a seguinte transcrição, página de número 789, para melhor facilitar, do Antigo Testamento, nos diz assim: a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Aqui nós vemos enfaticamente a importância da justiça para a estabilidade governamental. Isso aqui é um princípio que reforça a necessidade de uma transparência, de uma integridade nas políticas públicas, corporativas, servindo como fundamento para uma sociedade mais justa e efetiva e equitativa. Também, ressaltando a parte eclesiástica, se torna vital uma transparência ética de tudo que é administrado na Casa do Tesouro. Lembrando que Deus trará justiça sobre aqueles que exercem de forma injusta e, sendo justo sobre aqueles que exercem de forma justa, trará o bom proveito e a exaltação. Lembrando que quando tocamos na Casa do Tesouro, devemos saber como também administrá-la de forma ética. Portanto, seja você um líder de departamento, seja você um tesoureiro sênior de uma igreja, o principal, seja você um desempenhador da boa obra de Deus, em qualquer que seja a etapa que você esteja vivendo do seu ministério na igreja, seja comprometido em aplicar de forma justa o montante e todo o conteúdo ali gerido pelas mãos do tesoureiro. Quem é fiel no pouco, sobre muito Deus te coloca. E quem é infiel, até o que tem será tirado.
Vamos ao 3.3 e lá nós leremos e abordaremos: faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. A responsabilidade que temos, individual e tanto a coletiva, em cumprir os nossos deveres com fidelidade, torna-se fundamental, sem que a gente espere pelo outro, sem que possamos ficar encontrando nos outros motivo para dizer: eu vou fazer se fizerem isso. Não, você tem que partir por si mesmo. Uma ação sua. Em Colossenses, capítulo de número 3, versículos de número 23 ao 24, a Bíblia do culto nos adverte o seguinte: Colossenses capítulo 3, versículo de número 23 ao 24, página de número 279. Vós, servos, obedeceis em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, ou seja, está nos advertindo a obediência hierárquica em tudo ao nosso senhorio na carne, ou seja, há questões voltadas a um patrão, voltadas a uma autoridade que é exercida sobre nós, ou que é exercida através de nós também. Nós vemos que não servindo só de aparência, ou seja, uma falsa forma de viver, mas para agradar, como para agradar os homens, ou seja, não servindo de uma maneira falsa para que possa apresentar estar servindo, mas em simplicidade, é o que Deus nos adverte em sua palavra, de coração temendo a Deus, ou seja, simplicidade e com o coração temente a Deus. Nós precisamos entender que o serviço que nós precisamos desempenhar está baseado em um servir com simplicidade e com temor a Deus. Versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, a quem servis. Este versículo é maravilhoso e nos traz um pensamento muito importante de quem e como nós servimos. Devemos fazer a nossa parte com fidelidade, como se fosse para o Senhor. Este ensinamento nos implica e aplica-nos dizer sobre um contexto pessoal, mas também profissional, público, eclesiásticos, encorajando a agirmos com diligência e integridade em todas as nossas empreitadas. A adesão deste princípio pode inspirar os outros a fazerem o mesmo, criando uma cadeia de confiança, de eficiência, que beneficia toda uma igreja, uma comunidade de fé. Ao olharmos para esta gestão, tanto orçamentária, dessas lentes, percebemos que transcende a simples matemática financeira, tocando na essência de como vivemos, interagimos com os outros, moldando um futuro mais estável e ético para todos. Concluímos então, através dessa lição, que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre a relevância em mente da sabedoria, consciência bíblica, também a fidelidade, a gratidão, a alegria em participação com regularidade nas ações de dizimar, de ofertar na igreja onde pertencemos, a igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus, para que nós abundemos em tudo, também na contribuição, de acordo com o que diz 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 7. Foi muito bom estar aqui neste momento. Eu ensinei que todos nós precisamos ter um orçamento mensal. Tudo aquilo que sai em matéria de recursos financeiros precisam ser bem administrados. Pastor Marcos também, pastor William Barros, que estará dirigindo a Deus em oração, mas eu quero já te convidar para assistir a aula de número 5, onde falaremos sobre ordenanças para uma vida de vigilância e oração. Vida de vigilância em oração. Eu vou para uma rápida oração. Você pode deixar aqui o seu pedido juntamente na nossa timeline e nós vamos orar por você e vamos crer que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós. Oremos, meus irmãos, e que Deus possa nos conceder
que possamos manter em nosso coração viva a chama da fidelidade e da liberalidade. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, te agradecendo, porque na verdade tudo pertence a Ti. Ó Deus, somos apenas mordomos, apenas administramos, mas, ó Senhor, nas Tuas mãos está todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por isso nós Te engrandecemos e reconhecemos o Teu senhorio sobre tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Se Deus quiser, Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.